Senhor, irmãos. Queiram, por favor, queridos, tomar os vossos lugares. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar na sua casa nesta noite para aprender no seu santo templo. Cada vez, irmãos, que nós meditamos na palavra de Deus, nós somos enriquecidos, as nossas almas são enriquecidas com o conhecimento da palavra. Irmãos queridos, nós temos todas as quartas meditado a partir de uma série com o título A Comunicação no Padrão Bíblico. E hoje é a 8ª mensagem dessa série. Eu quero recomendar com muita ênfase aos irmãos para que vejam ou revejam essa série. Eu pessoalmente tenho sido muito abençoado ao preparar esta série de mensagens e também ao pregar esta série de mensagens. E hoje, nesta 8ª mensagem, nós vamos meditar sob o título A Comunicação em Equipe, ou um segundo título, Unidade na Comunicação. Nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e versículo 10. Eu estarei lendo nesta Bíblia, que é a Bíblia King James. Nós vamos ler nesta noite, nesta tradução. A palavra do Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam. A nossa tradução ARC diz que digais todos uma mesma coisa, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental, um mesmo pensamento e no mesmo parecer. Amém. Queridos irmãos, antes de adentrarmos objetivamente a este versículo, eu gostaria de, como base para este nosso empreendimento, essa nossa construção, relembrar um momento na vida de Jesus, em Mateus capítulo 16, em que Jesus queria saber, versículo 13, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O versículo seguinte, versículo 14, diz que os discípulos disseram a Jesus que algumas pessoas pensavam que ele era João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então, no versículo 15, o Senhor Jesus lança a pergunta que realmente importava para ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Podemos verificar, irmãos, que as respostas anteriores que as pessoas deram a respeito de Jesus eram respostas de quem estava olhando para o passado, a fim de definir quem é Jesus.
diferentemente de Pedro, que em nome de todos se pronunciou, e ele viu que não se tratava de uma questão de quem era Jesus no passado, mas de quem é Jesus agora, para ele e para os demais discípulos. Versículo 16: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, na continuidade, Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Diante disso, eu quero perguntar a cada um dos irmãos, se alguém lhe desse agora um papel e uma caneta para você escrever, respondendo nesse exato momento, quem é Jesus para você? Obviamente, nenhum de nós entregaria essa folha em branco, mas escreveríamos algo a respeito daquilo que Jesus é para nós. E a sua resposta qual seria? Seria, por exemplo, Jesus é alguém que há 2000 anos morreu por mim, ressuscitou dos mortos para que eu pudesse ter vida. Poderia ser também: Jesus é uma realidade viva que controla a minha mente, molda a maneira como eu penso, como eu vivo e como eu vejo o mundo. Talvez as duas respostas estão certas. Porém, a primeira, está olhando para o passado. A outra está olhando para o agora. Agora tem uma coisa, irmãos. Quando nós recebemos a revelação de quem é Jesus, nós somos abençoados com a mesma bem-aventurança que Jesus dirigiu para Pedro, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque, irmãos, como o corpo de Cristo que a igreja é, nós nos tornamos partes do fundamento sobre o qual a igreja é construída. Agora, nós temos que observar o comportamento de Jesus e imitar o Senhor Jesus. Porque Jesus tem um grupo formado por 12 apóstolos. Ele já tinha investido na formação desses homens praticamente 3 anos da sua vida, dedicação total a eles. Agora, Jesus sabia que todos eles iam abandoná-lo no momento da sua maior necessidade, e que um daqueles seus discípulos e amigos, porque 3 anos a pessoa se torna amigo, a pessoa se torna íntima, um deles ia traí-lo. Agora, o Senhor Jesus não estava assim no melhor momento do seu ministério. Apesar dos milagres realizados, o Senhor Jesus não estava bem posicionado perante as pessoas,
porque ele havia pregado um sermão, e quando ele falou que as pessoas precisariam comer a sua carne e beber o seu sangue, as pessoas falaram: isso é coisa de vampiro. E abandonaram muitos, a Bíblia diz, muitos que andavam com ele, abandonaram-no. Porque as pessoas ficaram até mesmo com raiva e pararam de segui-lo. O Senhor Jesus sabia que seria preso, seria pregado em uma cruz, e que a maioria dos seus seguidores que iriam até a cruz era composta por um pequeno grupo de mulheres que vem no culto de quarta-feira. Opa! Apenas um pequeno grupo de mulheres é que teriam coragem suficiente para estar com Jesus ali na frente da cruz. Porém, irmãos, com todas essas probabilidades, que não eram probabilidades com uma interrogação, mas probabilidades com uma exclamação. Jesus diz a Pedro, Mateus 16, 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, dizendo de si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus estava ali para vencer. Depois ele ressuscitou dos mortos, foi assunto ao céu, o Espírito Santo da promessa foi derramado, e a igreja começou. No princípio, considerada como um pequeno grupo de religiosos, uma pequena seita de fanáticos. Tanto as autoridades judaicas como também as autoridades romanas assim consideravam. Como nós sabemos, os primeiros líderes foram presos, alguns foram executados, poucos sobreviveram. Aqueles que aceitaram a Cristo, muitos daqueles que aceitaram a Cristo no dia de Pentecostes, quase 3.000 e tantos outros, foram jogados para os leões, foram mergulhados em óleo e foram incendiados como lâmpadas. Outros foram decapitados, alguns foram despojados de todos os seus bens. Tudo isso porque eles foram ousados o suficiente, eles tiveram coragem de proclamar: Jesus é o Senhor, contra a opinião oficial dominante na época. Meus prezados irmãos, a igreja de Jesus tem sido perseguida pelos governos ao longo desses 2000 anos de história. Porém, aquele pequeno grupo de discípulos pobres, maltrapilhos, errantes, sobre o qual Jesus deu a sua palavra, ainda está mais forte.
porque o Espírito Santo foi incorporando a esse grupo homens e mulheres que estão dispostos a ir até as últimas consequências para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a carne. Agora nós precisamos ter consciência de que nós herdamos uma igreja com I maiúsculo, daqueles que deram as suas vidas e deram tudo o que possuíam para garantir que hoje eu e você possamos pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, aleluia, memorizar a palavra. Glória a Deus. Agora, irmãos, não é difícil descobrir que todas as vezes que a igreja foi atacada de fora, ela se fortaleceu no seu interior. Se fortaleceu com a palavra e se fortaleceu com o testemunho daqueles e daquelas que não amaram as suas próprias vidas, mas deram testemunho de fidelidade a Jesus. Agora tem uma coisa: em períodos de provações, os crentes de meio período, porque tem os crentes de período integral e tem os crentes de meio período. Em tempos de tribulação, os crentes de meio período caem fora. Quando há perseguição, eles caem fora. Saem porque eles são crentes por conveniência. Eles são crentes para levar algum tipo de vantagem. Agora, queridos irmãos, o que realmente enfraquece uma igreja é a divisão interna. Quando as pessoas da igreja se dividem em seções ou em subseções, e eu já vi pessoas da igreja também se dividindo em facções, em partidos, para nós irmos ao original da palavra de Deus. Quando as pessoas acham que algum grupo, alguma subseção da igreja é mais importante do que a outra, ou do que o chamado que Deus em Cristo tem para as suas vidas, a igreja não apenas estaciona, a igreja começa a regredir e a perder o seu poder. O que o Espírito Santo está nos oferecendo nesta noite é a possibilidade de arrependimento. E se em algum momento nós nos unimos a alguém para falar mal da igreja, ou para falar mal do ministério, por quê? Porque não quisemos ser mal educados com um irmão, porque ficamos com medo de perder a amizade com esse irmão. Esta é a oportunidade que o Espírito Santo está dando para você se arrepender dessa falha e corrigir esse erro. Eu estou pregando esta mensagem
com muito temor e tremor da parte de Deus. Porque há um dia que Deus vai julgar os homens pelo evangelho que eu estou pregando aqui. Eu, assim, sinceramente, de meu coração, eu gostaria de não estar pregando aqui. Pelo menos hoje não. Então, meus amados irmãos, havia 3 líderes talentosos na igreja de Corinto. Havia Pedro, que era um dos 12 discípulos e um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ele foi aquele que andou sobre as águas, ele foi aquele que se levantou no dia de Pentecostes e pregou um sermão, e quase 3.000 almas se agregaram à igreja. E lá estava também Paulo, aquele que tinha sido uma grande personalidade antes de conhecer a Jesus. Mas ele conheceu Jesus já glorificado em um encontro pessoal, e ele foi salvo. E havia Apolo, que era um brilhante expositor, pregador, debatedor, um homem que, quando ele falava, as pessoas nem piscavam e faziam tudo para que ele continuasse a falar mais e mais. E todos esses 3 passaram pela igreja de Corinto e abençoaram aquela igreja com seus ministérios. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 11, que Cristo os deu como um presente para aquela igreja, um presente por tempo determinado, e depois Deus os fez seguir em frente para outra igreja, como é comum com os pastores. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que o Senhor Jesus é Ele mesmo que dá apóstolos, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, como dons para a igreja por um tempo determinado, para que eles abençoem aquela igreja com seus dons, para o aperfeiçoamento, o crescimento, e depois esses obreiros seguem como dons para outra igreja. Mas aqui, irmãos, na igreja de Corinto, nós vemos que as pessoas começaram a montar pequenos grupos, pequenos acampamentos na igreja, com base em qual líder eles mais gostavam. Um grupo se tornou o grupo Apolo, o outro, o grupo Pedro, o outro, o grupo Paulo. E então chegou o momento de um grupo ficar com ciúmes dos outros grupos, recebendo mais suposta atenção daquele a quem nominavam melhor do que dos outros. Nós sabemos de cor e salteado como isso começa. Começa com uma conversa muito inocente, do tipo: qual pastor que você gosta mais de ouvi-lo pregar? Então,
as pessoas constroem uma coalizão em favor do seu pregador ou do seu pastor favorito. Outra pergunta muito inocente: qual culto que você mais gosta? Então, as pessoas vão construindo uma coalizão em torno do seu culto favorito. O problema, irmãos, é que quando isso acontece, a pessoa está impedindo de ver o que Deus está tentando fazer com ela e para ela, e o que Deus quer falar com ela, porque ela já elegeu a forma como ela quer que Deus fale com ela. Agora, Paulo diz que esses 3 oradores, ou todos os 3 cultos, são apenas servos que o Senhor designou a cada um a sua tarefa. Aqui no nosso templo, sede do setor, há algo que os demais pastores podem oferecer e que eu não posso oferecer. Deus deu esses dons para eles. E Deus os enviou para cá justamente para que haja complementos. Então Paulo, em 1 Coríntios, deixa isso muito claro. Nós temos aqui no domingo 3 cultos. Temos a escola dominical, temos um culto às 10h30 e temos um culto à noite. E na semana temos este culto de quarta. O que este tem a oferecer, o de domingo não oferece. Eu fico com meu coração dolorido em saber que tantos irmãos não têm acesso à palavra de quarta. Outros irmãos que estão aqui não têm acesso, em termos, à palavra de domingo, porque na verdade nós temos acesso à palavra de domingo pela tecnologia, porque todas as nossas pregações são gravadas e estão disponíveis. Então, cada vez que uma pessoa fala para mim: olha, irmão, quero que o irmão ore por mim, para que Deus não sei o que lá. Fala: pera um pouquinho. Antes de orar, vamos ser inteligentes. Vamos ver se Deus não já falou a esse respeito. E nós desprezamos a palavra do Espírito Santo. Porque desprezar não é só virar as costas para a palavra do Espírito Santo. Desprezar é não fazer questão de ouvir, é não procurar ouvir. Então, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora, irmãos, a igreja de Corinto havia começado como uma igreja que estava num nível de alta espiritualidade. Na abertura da primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 1, versículo 4, ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira
que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles começaram, irmãos, com uma visão, com uma submissão, com uma disposição que os colocaria no lugar de ser uma igreja grandemente usada por Deus. Nenhum dom ou nenhum dos dons lhes faltava. Ao preparar essa mensagem, eu até fiquei pensando, se essa igreja fosse pelo menos aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou num raio aí de 500 quilômetros, ia pedir minha carta de mudança para lá. Ia congregar lá na igreja de Corinto. Nenhum dom lhe faltava. Maravilha. Pedi minha carta. A senhora vai também, irmã? Vamos pedir nossas cartas de transferência para lá. Porém, irmãos, com o passar do tempo, eles cederam à tentação de olhar para si mesmos, em vez de continuarem olhando exclusivamente para Cristo. E agora Paulo está dizendo, vocês têm que se lembrar que nós começamos aqui como um punhado de pessoas, de judeus, que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. E vocês chegaram aqui e por meio da minha pregação descobriram mais sobre Jesus. E vocês sabem como nós fomos expulsos da sinagoga e como me prenderam por eu falar de Jesus. Paulo está dizendo, quando vocês se dividiram, vocês se esqueceram de que não foi Pedro, Paulo ou Apolo que morreram por vocês. Foi Jesus. Quando vocês foram batizados, porventura foi em nome de Pedro, Paulo ou Apolo? Não, foi em nome de Jesus. Porque, irmãos, a igreja de Corinto, ela se voltou para si mesma e havia uma disputa para ver quem era mais santo, quem era mais usado pelo Espírito Santo. E esta igreja perdeu o poder que ela tinha para continuar ganhando pessoas para Cristo. Porque as divisões entre irmãos propiciam que o ciúme e a inveja se insinue no meio da igreja. E aquilo, irmãos, teve consequências, porque um abismo chama outro abismo. E essa circunstância levou a ponto, como nós sabemos, da imoralidade ser aceita no meio da igreja. A situação se tornou tão grave que Paulo precisou lembrar a igreja da necessidade de contribuírem financeiramente com dízimos e ofertas para o sustento da igreja. E chegou, irmãos, a ponto das pessoas abusarem da comunhão. Os irmãos vejam
como um abismo chama outro abismo. E chegou a ponto das pessoas colocarem uma interrogação se realmente Jesus havia ressuscitado entre os mortos. Como tudo isso começou? Tudo isso começou porque alguns membros daquela igreja formaram grupos. A igreja tinha que decidir, irmãos, se eles iam se contentar, ficar ali entre eles, discutindo entre eles, brigando entre eles, enquanto a cidade de Corinto ia para o inferno. Porém, meus amados irmãos, diante da carta de Paulo, para que eles se decidissem se continuaria discutindo sobre comida, sobre dias, sobre coisas, ou se eles voltariam, entrariam em um estágio de arrependimento para colocar Cristo de volta no centro das suas vidas e no centro da igreja. Eles se arrependeriam dos seus pecados de maneira aberta perante a igreja. Eles escolheriam tratar o irmão como um companheiro e não como um concorrente. Eles mudariam os seus padrões de doação para o sustento da obra de Deus. Ou eles continuariam com aquelas pequenas ideias medíocres, ideias retrógradas, de como eles queriam que as coisas fossem. Basta a gente ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Nós vamos encontrar Paulo dizendo àquela igreja: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, que é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Agora, irmãos, eles tiveram a seriedade e a hombridade e a coragem necessária para acertar as coisas com Deus e para acertar as coisas também uns com os outros. E com isso colocar Cristo de volta como o Senhor de todos e no centro daquela igreja. Na continuidade, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver que eles mudaram a maneira como estavam contribuindo e até prometeram uma grande oferta para ajudar a igreja em Jerusalém, porque a terra estava passando por uma fome. Então Paulo, na sua segunda carta, diz: não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. E Paulo diz para que eles continuassem se examinando para verificar o nível
que eles estavam na fé. Eu fiquei pensando, irmãos, se nós fôssemos examinar a nós mesmos, eu pensei em algumas perguntas que podem nos ajudar a este exame. A primeira é: o que eu digo está edificando ou está destruindo a minha igreja? Esse objeto que eu quero comprar, ele vai limitar as minhas contribuições financeiras para a igreja ou vai aumentá-las? Essa decisão que eu estou prestes a tomar vai edificar ou vai destruir a igreja? Se dependesse de mim, a igreja teria pago a conta de luz do mês passado? Ou a ANEEL teria cortado a conta de luz do mês passado? Queridos irmãos, nós temos que agir com absoluta convicção, com certeza de que estamos raciocinando com a mente de Cristo na nossa posição sobre a igreja. Porque só existe dois lados: ou se está trabalhando na edificação da igreja, ou se está do outro lado, nos portões do inferno, combatendo a igreja. Agora, a realidade é que alguns crentes, não de forma intencional, mas ficam ao lado de demônios procurando destruir a igreja. Eles poderiam ser chamados de inocentes úteis ou idiotas úteis, porque eles se deixam ser usados como massa de manobra pelos demônios, sem perceber, sem compreender os objetivos pelos quais eles estão sendo usados. Não fazem uma conexão entre as suas palavras, as suas ações e a saúde da igreja, quando o nosso foco não pode ser outro senão aumentar o corpo de Cristo, fortalecer o corpo de Cristo. Já dá para nós entendermos completamente, porque colocar contenda entre irmãos não é apenas um aborrecimento a Deus, é abominação diante do Senhor. Agora, irmãos, a igreja deve operar como uma equipe. Isso é bíblico. E aqui entra a comunicação em equipe, ou a unidade na comunicação, como Paulo diz no versículo tema desta mensagem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, que digais todos uma mesma coisa, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental, sob um mesmo parecer, um mesmo
pensamento. Há um pesquisador americano, irmãos, chamado George Barna, e ele tem um livro com o título Os Hábitos das Igrejas Altamente Eficazes. E nesse livro eu separei alguns textos. Eu passei para que nós possamos ler. Diz o seguinte: igrejas onde as pessoas estão implementando o cristianismo cada vez mais profundamente, tanto em nível corporativo quanto individual. São pessoas que realmente adoram a Deus regularmente. Eles são pessoas que estão consistentemente apresentando não cristãos a Cristo. Eles estão aprendendo e aplicando os princípios e verdades da fé cristã em suas vidas. Eles estão desenvolvendo relacionamentos significativos com outros crentes, tornando-se amigos, encorajando e responsabilizando-se mutuamente. Eles contribuem alegremente com seus bens materiais para ministérios e indivíduos necessitados para a glória de Deus. E eles dedicam seu tempo e energia para ajudar pessoas desfavorecidas. Cumulativamente, esses comportamentos representam a igreja em sua manifestação mais completa. Porque, meus queridos irmãos, o único poder que pode curar esta nação e restaurar esta nação e purificar esta nação é o poder do Senhor Jesus Cristo. E como igreja, irmãos, nós precisamos reacender a nossa paixão pelo ID do Senhor Jesus e recuperar o sentimento de urgência sobre o evangelismo e responder de forma inteligente, de forma estratégica aos desafios que temos diante de nós. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo dá a seguinte orientação: tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Olha, meus queridos irmãos, nós acreditarmos nas palavras do Senhor Jesus, quando ele se dirigiu a Pedro, diante da confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se dirigiu a ele dizendo: eu sou a rocha, e sobre mim edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós levarmos isso a sério, se nós levarmos a sério a grande comissão, onde nós fomos ordenados a ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer e a guardar tudo o que o Senhor tinha ordenado. Se nós, como crentes cheios do Espírito Santo, acreditarmos nas palavras de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até o confins da terra. Se nós acreditarmos nisso, nós não vamos pronunciar uma palavra, uma frase que não traga efeito positivo para a igreja. Nós vamos nos recusar a falar com quem fala mal do ministério.
Nós vamos perder a amizade com quem diz uma palavra contra a igreja. Eu faço questão de ter muitos amigos, mas falou contra a igreja, fica longe de mim. O Espírito Santo vai arrumar outra pessoa para ajudar aquela pessoa, porque a Bíblia diz que a gente deve ter distância daqueles que transtornam a obra de Cristo. Não podemos recebê-los em casa, não podemos comer com eles, não podemos beber com ele, e a saudação tem que ser só bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é a saudação de ósculo, não é a saudação de abraço, não é a saudação de irmão. A Bíblia diz: não perca amizade com ele, mas trata como publicano. Agora, irmãos, se nós, como corpo de Cristo, como os embaixadores da parte de Deus, como sal da terra, luz do mundo, como a carta lida e relida por todos os homens, escrita por dentro e por fora, a nossa comunicação, a nossa palavra tem que ser a mesma. Uma comunicação em equipe. No modo como Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, que digais todos uma mesma coisa, a fim de que não haja divisões entre vós, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós não queremos apenas manter crentes felizes, crentes em crescimento. Nós não estamos aqui tentando atrair crentes de outras igrejas por meio de cultos mais chamativos ou de programas melhores. Nós queremos trabalhar com ateus e transformá-los em missionários. Nós queremos trabalhar com pessoas céticas e transformá-los em discípulos radicalmente comprometidos com o Evangelho. Discípulos que querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu vou aproveitar que uma mocinha que aceitou Jesus há poucos dias, aproveitar que ela não está aqui. E essa mocinha, ela era de uma religião chamada alquimia. Ela aceitou Jesus há poucos dias. Ela veio primeiramente no nosso culto das 10h30 e aceitou a Cristo. E essa mocinha tem uma sede do Evangelho. E ela anota, traz seu caderno e anota as pregações. E no final do culto, ela procura a mim, procura o pastor Jeremias. Olha, ficou esse ponto que eu não entendi. Porque muitas das nossas pregações, a gente se refere a situações que a pessoa precisa ter um conhecimento prévio de algum ponto da palavra de Deus. É isso, irmãos, o que nós estamos buscando.
pelo ID do Senhor Jesus. É isso que nós queremos realizar. Agora, isso é muito difícil. É difícil. Porém, se torna uma tarefa que pode ser realizada quando nós concordamos uns com os outros, quando todos nós falamos a mesma coisa, quando não há divisões entre nós, quando todos nós temos a mesma disposição mental, o mesmo pensamento, o mesmo parecer, então nós somos uma equipe. Todos têm o mesmo pensamento, as mesmas palavras, o mesmo discurso, ou até mesmo o mesmo timbre de voz em nossas comunicações, em nossos relacionamentos, considerando cada um o outro superior a si próprio. Nós temos as nossas, pelo menos eu tenho, as minhas censuras, a Igreja Universal do Reino de Deus, pela sua liturgia, etc., e outras coisas. Porém, vamos dar a mão à palmatória. Todo mundo lá fala igual o bispo Edir Macedo. Ah, você é carioca? Não, eu sou lá de Tatuí. Eu pensei que você era carioca. Ou você é carioca? Não, eu sou cearense. Pensei que você era carioca, que você fala igual o bispo Edir Macedo. Vamos olhar isso, irmãos. O sucesso não acontece por acaso. Se o apóstolo está dizendo aqui, se o apóstolo está fazendo um apelo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia falar como falou em outras oportunidades, pela amizade que eu tenho com vocês. Mas aqui não. Aqui ele está dizendo: eu suplico, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. É o relacionamento horizontal, irmãos, e o relacionamento vertical, que são distintos, mas se completam. Porque, meus queridos irmãos, todos nós estamos no mesmo barco, chamado igreja. E eu me lembro, quando eu era criança, eu andei muito de barco a remo. E todo mundo tinha que remar na mesma cadência, para que a gente pudesse, às vezes, atravessar rapidamente aquele rio Paraná, porque a gente olhava para o alto e falava: olha, já está vindo uma ventania aí, nós temos que chegar na outra margem rápido. O relacionamento vertical, irmãos, é tão importante. João 15,16, que quando ele foi rompido, o próprio Deus tomou a iniciativa de restaurá-lo. E o relacionamento horizontal pode ser medido nas palavras do Espírito Santo no Salmo 133. Que maravilha, que coisa boa, é a tradução da Bíblia Viva. Quando os irmãos são amigos e unidos. Essa união é como o óleo perfumado que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão, escorreu pela barba e chegou até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e as montanhas de Israel. O Senhor derrama suas bênçãos sobre Jerusalém e dá vida eterna ao seu
povo. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que nós precisamos estar bem conscientes de que nós somos membros uns dos outros e que nós precisamos uns dos outros. Agora nós precisamos também estar conscientes de que unidade não é conformidade. A unidade, ela é alcançada quando nós temos o mesmo propósito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, ele diz que o corpo de Cristo, a igreja, é comparada ao corpo humano. E existe uma grande diversidade de membros no corpo. Então, meus amados irmãos, as nossas diferenças são desígnios de Deus. Deus fez assim, não para que nós nos afastemos uns dos outros, mas para que nós nos aproximemos, para que nós trabalhemos juntos, da maneira que Deus planejou, com harmonia, com união. Na igreja do Senhor, cada um tem um papel único a desempenhar. Às vezes, numa orquestra, nós vemos uma pessoa que está lá para bater o prato ou tocar o tambor uma vez ou algumas poucas vezes. E o que essa pessoa faz, meus irmãos, é importante, porque a música se completa com ritmo, com harmonia, com melodia. E a mensagem que aquela música pretendia comunicar se torna uma mensagem completa. Então, meus amados irmãos, cada um fique na vocação que Deus o colocou. Cada um fique na vocação que Deus o chamou. Porque cada um faz a sua parte. E as diversas partes que se juntam em diversas contribuições, elas se complementam e elas se completam e permite que o propósito da igreja seja alcançado de maneira muito ampla. Então, irmãos, a singularidade é importante. Como falei para os irmãos, unidade não é conformidade. Assim como também diversidade não é separação, não é algum tipo de divisão. Mesmo as pessoas que se casam no Senhor se tornam uma só carne, mas cada um mantém a sua personalidade. Então, meus irmãos, eu deixo esta palavra para nós nesta noite. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, nós entendemos pelo Espírito Santo essa santa convocação apostólica, para que nós, na continuidade, Senhor, do trabalho apostólico aqui na terra, possamos desempenhar o nosso papel como igreja na forma que o Senhor projetou
e tem investido em nós. Investiu a tua vida, investiu o Espírito Santo que permanece aqui na terra, na condução da igreja, na inspiração da igreja. Eis-nos aqui, Senhor, com essa disposição espiritual, disposição mental, voluntariedade para cumprir o teu propósito. Eu oro por mim, Senhor, mas também intercedo pelos meus irmãos e irmãs, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, concordar uns com os outros no que nós falamos, a fim de que não haja divisões entre nós. Pelo contrário, sejamos totalmente unidos e tenhamos a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Ó Senhor, obrigado por nos proporcionar isso nesta noite. Obrigado por abrir os céus e falar conosco. A palavra que traz transformação da mente, para que nós possamos experimentar a realização da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e possamos remover os fatores limitantes, os obstáculos colocados pelo mundo, pelo diabo e pela carne, para que nós não realizemos a obra de evangelista, não sejamos crescidos a ponto do exercício do ministério. Em nome de Jesus, apresentamos os nossos corações agradecidos. Amém. Graças a Deus.